Olá, dando continuidade ao tratamento sobre IPv6, tratando nesse módulo, a parte de gerenciamento e segurança. Nós vimos no vídeo anterior a configuração automatizada de uma interface de rede via Slack, onde uma estação recebe via mensagem Router Advertisement um prefixo de rede e aí naturalmente gera os 64 bits de interface, a identificação da interface, vincula, faz a concatenação com o prefixo de rede e passa então a ter um endereço global unicast address, ou um unique local para aquela rede, para aquele barramento em questão. Nós vimos que essa configuração ela pode ser apoiada por um servidor DHCP stateless, nós podemos mandar informação complementares como o nome de domínio, por exemplo, e complementando também com o nome de DNS, é claro que na configuração Slack nós também podemos usar essa configuração DNS dentro da mensagem Router Advertisement, como nós vimos, mas o uso do servidor DHCP stateless nos ajuda a complementar as informações. E aí nós chegamos no cenário atual que nós estamos aqui do servidor DHCP stateful, onde nós temos duas configurações que são realizadas nesse cenário. A primeira configuração é a propagação de Router Advertisement para a rede da esquerda, para a rede 2001 DB8 feed 1/64, onde nós propagaremos a mensagem RA a partir do roteador, naturalmente, e também cadastraremos um servidor DHCP V6 stateful nesse roteador. Então, o roteador trabalhará também como servidor DHCP. E nós temos um segundo cenário vinculado à rede 2001 DB8 feed 3, onde o roteador apenas propagará a mensagem RA, informando que essa configuração precisa ser gerenciada, e um servidor DHCP externo fará, então, o fornecimento das informações de DHCP. Em ambos os cenários, nós propagaremos uma rede /80, porque dentro de roteadores nós sabemos, isso independente de quase todos os fabricantes, independente não, mas quase, dentro de quase todos os fabricantes, quando nós configuramos o servidor DHCP, nós dissemos qual é o pool que nós vamos propagar, assim como quando nós criamos a CL, Então nós não temos a mesma configuração que nós temos no DHCP 6D, por exemplo, em que nós conseguimos dizer, olha, dessa faixa /64, propague apenas os endereços de tal a tal. No caso de roteadores, nós configuramos uma faixa baseada na máscara. Então, se nós inserirmos um /64, naturalmente nós estaremos propagando todas as informações dessa rede. E aí, naturalmente, se ocorrer duplicado na inserção de um IP manual, a máquina vai executar um DED antes de fazer a vinculação do IP para perceber que esse endereço está em uso, Mas, para fins de exercício, nós vamos propagar um /80 para que nós não tenhamos toda a faixa /64 em utilização. Nesse cenário, então, iniciando a nossa configuração com o cenário da esquerda, pegando aqui a configuração do roteador no modo CLI, setar o nome. Só setar o nome do roteador primeiro, conft hostname R1, então, nome setado. Nós precisamos fazer, a primeira coisa é configurar os IPs nessas interfaces, A interface gigabit 00 é ela que está para o lado interno aqui da minha rede local, gigabit 00. Então, setando, entrando na interface gigabit 0/0/0, IPv6 address FE80 2.1, essa interface é link local, e também nós temos IPv6 address 2001 DB8 feed 1/1/64, uma interface 64, o endereço, só retirar aqui que eu coloquei errado, ficou 2 Fs em vez de 2 Es. Retirando esse endereço e colocando o endereço correto, feed 1/64. Levantando a interface, Ctrl Z, para voltar para o modo Enable Show IPv6 Interface Brief, para verificar se deu certo, a retirada daquele endereço, deu tudo certo. Então, nós estamos agora com o endereço FE80 1 e 2000 DB8 feed 1, Configurada essa interface, ela está levantando, o switch já está fazendo a configuração. O que nós precisamos fazer agora é habilitar o modo de roteamento nesse roteador, para que ele possa, então, propagar mensagens RA. A partir desse momento, nós temos aquele mesmo cenário que nós tínhamos anteriormente, de configuração Slack, até que se nós entrarmos aqui na estação, ela vai simplesmente obter o endereço de forma automatizada, mas ainda sem a funcionalidade de DHCP. Então, agora, para configurar o DHCP, o que nós precisamos fazer é criar um pool, inserir a faixa, não só as informações que nós inserimos no exercício anterior, que nós colocamos o DNS e o domain name, mas também agora dizer qual que é o pool, a faixa que nós vamos
entregar, e aí vincular então esse pool a uma interface. Então, criando o pool, ipconfig DHCPool é um pool para DHCP, né? DHCP pool, vamos chamar de pool DHCP. E o que vai ter dentro desse pool? O DNS Server 2001, DB8, feed com FFFD, por exemplo, domain name, curso IPv6, ponto local. Até aqui era a mesma configuração que nós fizemos no exercício anterior com o servidor DHCP stateless, né? E o que nós queremos agora? É vincular um endereço, e não só um endereço, mas um prefixo de rede, né? Então eu preciso address prefix, e aí agora eu digo qual que é o prefixo que eu vou propagar. Feed 1, só que em vez de 64 eu vou propagar um /80. Então propague o endereço, utilize, né, o endereço address, né, o prefixo 2001 db8 feed 1 /80. Feito isso, nosso pool agora está configurado. Se der um Ctrl Z, show IPv6 DHCP pool, o pool está ali configurado, né, com o nosso prefixo, o tempo de validade, o servidor DNS, o servidor de nomes, né, e não tem nenhum cliente ativo nesse momento, porque nós ainda não vinculamos ele na interface. Então, IPv6 DHCP interface, show, né, show IPv6 DHCP interface, não tem nenhuma interface vinculada ainda a esse pool, né, esse pool DHCP. Então, entrando na interface gigabit 0/0, né, uma vez eu preciso propagar esses endereços apenas nesse barramento de rede, então vinculado à interface gigabit 0/0, né, IPv6 DHCP, o que eu quero é um DHCP server, né, vai ser um DHCP server, e eu preciso colocar aqui qual que é o pool, então pool DHCP, né, esse é o nome do nosso pool, né, que está aqui, pool DHCP, então aqui pool DHCP. Feito isso, a interface já se encontra com o pool vinculado, mas se nós observarmos ainda falta definir que esse barramento de rede é configurado com o servidor DHCP stateful, né? Se nós voltarmos aqui na estação, nós vamos perceber que ela continua pegando o endereço pelo método Slack, né? Ainda não tem o DNS aqui vindo do nosso servidor. E da mesma forma, se nós olharmos aqui no servidor show IPv6 DHCP bind está zerado, não tem nenhum cliente que fez bind e meu pool continua sem nenhum cliente ativo, né? Ainda tenho, ele ainda não está funcionando. Então, o que nós precisamos fazer? Entrar na interface e informar agora que, para o Neighbor Discovery, que nós temos agora uma configuração gerenciada, né? Se nós olharmos aqui as opções, nós temos que pode ter outras opções que nós usamos para fazer o stateless, DHCP stateless, e aí nós temos a opção agora que é gerenciada, ou seja, utilize um servidor DHCP stateful, né? Ctrl Z, olhando agora o nosso cliente, naturalmente, ele já deve pegar toda a informação, então o default gate ele aproveitou da mensagem RA, pegou o DNS server, se nós olharmos ipconfig/all, nós vamos ver que ele pegou também o nome do domínio, curso pv6.local. Então, a partir desse momento, nós estamos com a gerência já em cima do servidor DHCP. Se nós olharmos dentro do roteador, show IPv6 DHCP pool, nós já percebemos que agora tem um cliente ativo. Esse cliente se manterá ativo enquanto o tempo de validade desse endereço não expirar. E é claro que essa estação ela vai mandar uma mensagem de renew sempre antes do tempo de validade, normalmente, né? E antes do tempo preferred, né? É claro, para não perder esse endereço. Se nós olharmos também show IPv6 DHCP bind, o que nós vamos descobrir? Qual que é o cliente que está vinculado aí? Então, nós temos o endereço link local address dele, FE80, né, 209 acabado com 8986, e nós temos aqui também o DUID, né, que é a identificação de trabalho de serviço de DHCP daquela máquina, que acaba em 98C. Né? Se nós olharmos aqui o DUID dele, 898C, 898C. Então, é esse cliente que está vinculado a esse pool DHCP recebendo. Então, esse IP que foi propagado em 2001, DB8 feed 1, acabado em 73C2. Então, nosso servidor
DHCP já está com o registro. Olhando agora o nosso segundo cenário, em que o nosso servidor DHCP é um servidor externo, trazendo o nosso roteador para cá, setando conft hostname R2, citando apenas o nome do roteador para facilitar quando nós estivermos pesquisando o vídeo, né? O que nós temos que fazer? Da mesma forma, configurar a interface. Interface gigabit 0/0, a interface que está para dentro, né? 0/0. Nessa interface, IPv6 address FE80.2, né? Essa interface, um endereço link local. E também nós temos que colocar o 2001 DB8 feed 3, IP final 2, endereço 64 bits. Aqui novamente, né, o F sobrando. IPv6 address, né? E aí, configurado, vamos subir essa interface no shutdown. Né? Interface agora subindo. Ctrl Z, show IPv6 interface. Brief. Está aqui, então, 2001 DB8 feed 3.2 configurado, né? E FE80.2 também configurado. Precisamos colocar esse roteador agora, IPv6, no cache route, para ser um roteador IPv6. A partir desse momento, então, nós estamos encaminhando mensagem já router advertisement, né? Se nós esperarmos estabilizar aqui a interface e buscar aqui no nosso cliente, naturalmente ele vai se configurar já com o servidor default gateway via mensagem, conversão Slack, né? Via mensagem RA. Então, indo agora para o nosso servidor DHCP, primeiro vamos inserir o IP nele, né? A configuração estática 2001 DB8 feed 3 FFFD, é um endereço 64, né, barra 64, com o endereço aqui FE80, 2.FFFD. Então aqui configurado já o servidor DHCP, a parte de rede dele, né, tá ok. E aí nós passamos então para o serviço. No caso do simulador, no serviço DHCP versão 6, que vai rodar na interface Fast Ethernet 0, né, se nós olharmos aqui, só subir esses links para não... Aqui nós temos a interface, né, Fast Ethernet 0. Então, olhando aqui Fast Ethernet 0, o que nós precisamos fazer é criar um pool, assim como nós fizemos no roteador. Então, o pool vai se chamar o DHCP, da mesma forma que o anterior, DNS 2001 DB8 feed 3 FFFD, domain name curso IPv6 ponto local 2, né? Então, só para diferenciar o nome DNS. Uma vez que nós criamos o pool, da mesma forma que nós fizemos com o roteador, nós vamos agora criar qual que é a faixa que pode ser, que vai ser propagada. Então, a faixa 2001 DB8 feed 3, né? Uma faixa /80. Aí tem o tempo de lifetime, o tempo e o tempo de preferência, né? Que essa interface vai utilizar. Feito isso, então, a configuração do servidor DHCP está pronta. Simplesmente nós habilitamos esse servidor DHCP. E se nós olharmos agora o nosso cliente, ele já começou a obter, então, as informações via servidor DHCP. E se nós olharmos o nosso roteador, naturalmente, show IPv6 DHCP, nós não temos nenhum pool configurado, nenhuma interface, naturalmente, configurada. E aqui, então, voltando, só uma observação na hora que vocês forem configurar. Na versão 8 do simulador do Packet Tracer, ele saiu com um pequeno bug na função de DHCP e ele pega o default gateway do próprio servidor, não está aproveitando o default gateway da mensagem RA. Mas em roteadores reais, no WIV, por exemplo, se nós repetirmos com o SO da Cisco mesmo, nós veremos que ele pega o default gateway da mensagem RA e o default gateway, no nosso caso, é o roteador, né? E não o servidor DHCP. O Packet Tracer na versão 7, que é cujo slide, né, tá exibindo a saída do comando, está executando corretamente essa configuração. Então, nesse cenário agora nós temos a configuração
de um servidor stateful, né? Ela está tanto diretamente dentro do roteador quanto dentro de um servidor apartado.